Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, é o Disseu. Dá aí o pessoal, Disseu. Oi, boa noite. Disseu já é mais conhecido que todo mundo aqui no canal. Mas hoje eu convidei ele pra vir aqui fazer um vídeo diferente, que geralmente sou eu que prego sozinho aqui, faço sozinho os meus vídeos. E eu tô com uma série de convidados aqui. Mais pra frente vai vir outros profetas aqui, outros vasos poderosos que Deus usa bastante. Temos aqui o Everson, aparece aqui, você vai aparecer no meu vídeo. Futuramente vai ser o Everson aqui, a gente tá de bastidor aqui, sai pra lá. Mas hoje é um vídeo, o tema do vídeo é sobre as revelações de Apocalipse e os sinais dos fins dos tempos, né? Isso. Porque eu recebi muita pergunta de pessoas falando, Jackson, tô com medo porque Apocalipse fala um monte de coisa vai acontecer, eu tô vendo acontecer, então Jesus já tá voltando. Será que eu tenho tempo de me arrepender? Será que eu tenho tempo de correr atrás do tempo perdido? Será que eu posso ainda ter uma vida normal, ter filhos, família, né, Disseu? Porque tem muita gente que, por ver os sinais se cumprindo, já quer desistir de tudo. Desistir de faculdade, desistir de construir uma família, de arrumar um emprego, trabalhar. Tem gente que tá em depressão de casa e não quer sair. Sim. E hoje o vídeo é mais um esclarecimento pra você que tá pensando assim. Pra você não desistir da sua vida, porque ainda dá tempo ainda. Sim, dá tempo de refazer muita coisa ainda. Então, vou passar a palavra pro Disseu. Tá bom. Disseu, se quiser falar alguma coisa pessoal, pode falar, fique à vontade. Gente, que a paz estejam com todos que estão nos ouvindo. A gente vai tentar esclarecer algumas coisas segundo a palavra de Deus. Amém? A gente entende assim que Deus deixou a palavra dele por amor às nossas vidas. A todos nós, a toda criação dele, todo filho dele que ele criou, toda pessoa, a palavra de Deus é disponível a todos, né? É, para todos. Então, por causa disso, né, pelo amor, ele deixou a palavra dele para a gente entendesse até os sinais do tempo, tudo que aconteceria com o ser humano. Eu entendo que a palavra de Deus é um manual do fabricante. Sim. Aqui tem tudo para todas as áreas da vida e ela é muito atual, né? Ela é muito recente, ela é o jornal de hoje, né? É, justamente. De Deus, tem muitas pessoas aí que falam que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é antiga, que tem que ser atualizada, revisada. Mas, gente, a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. É, exatamente. Amém? Então vamos lá. Então tem um texto em Mateus 24 que os discípulos perguntam para Jesus: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Verdade. E enganarão a muitos. Amém, queridos? No Brasil tem gente dizendo que é o Cristo. Não vou falar o nome por uma questão de ética. Eu conheço. Amém, queridos? Todo mundo conhece, né? No Brasil, no exterior, né? Então muitas pessoas estão vindo dizendo que é o Cristo. E tem um monte de seguidores, viu? Tem muitos seguidores. Então está se cumprindo essa palavra. Muitas pessoas dizendo que é o Cristo, diz que está operando em nome de Cristo, enganando, dizendo que ele é o Cristo, que é o Messias que veio, né? E não é, a gente sabe, porque os sinais, né? E a Bíblia explica que não é ainda a volta de Cristo, né? Amém. Então assim, fique tranquilo. Se você tem projetos, vai fazer os seus projetos. Se você quer fazer uma faculdade, vai fazer uma faculdade, né? Assim, são os sinais que estão acontecendo. Mas isso não é para ninguém ficar apavorado, apesar de toda a situação que o mundo atravessa. Não é para ninguém ficar apavorado, porque Deus ainda tem o controle de todas as coisas, tá certo? Aí ele continua falando: porque ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Sabe quantos dias de paz a Terra teve de 1980 até agora 2020? 3 dias. Que não houve guerra nenhuma. Que não houve guerra nenhuma. Isso quando se fala de você olhar no mundo inteiro, né? Isso, no mundo inteiro, né? E também hoje não tem a questão só da guerra bélica, da guerra de tiro, da guerra de morte. Tem a questão também da guerra econômica, da guerra fria, da guerra do, né, hoje, muito na moda da China comunista contra o Ocidente, contra os países, o comunismo tentando dominar e outras ideologias, guerra religiosa, guerra hoje matando em nome de exatamente, Deus. Guerra econômica. E hoje tem até guerra virtual. Hoje as pessoas não estão somente atacando no físico. Sim.
Não, não é. Vai lá e encontra a pessoa. Hoje usa muita rede social pra falar o que tem vontade de falar, mas tem medo de falar pessoalmente. Sim. Então ele fala, né? Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, é o que eu estou falando. Sim. Né? Economicamente. Tentando prejudicar um país mais pobre. Sim. Os países mais ricos são cada vez mais ricos, os países pobres até hoje ainda são, entre aspas, colonizados, sim, né? E o caso mesmo de ir lá e bombardear mesmo uma nação pequena, que a gente também já viu, né? Mandar um míssil, mandar países grandes fazer isso, né? A Coreia do Norte, em matéria bélica, também já tirou míssil. A faixa de Gaza, que sempre teve em guerra, entendeu? A Palestina, os países do Oriente Médio, sempre teve em guerra. Israel, né? Que é o nosso alvo, que é o nosso relógio, que é o nosso termômetro, né? Muitas guerras Israel, né, já passou, né? A Guerra das Malvinas aqui na América do Sul. Enfim, de 80 até agora 2020... apenas 3 dias de paz, sem ter guerra mesmo, entendeu? Sem ter nação se levantando contra a nação. É o que muitas pessoas me perguntam, Jaco, se esse Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, por que ele gerou tantos sinais que falam de guerras, de tragédias, para apavorar o povo? Então esse que é o foco de Deus, apavorar as pessoas? O que você acha? Então, eu acho que tudo isso aconteceu por causa de uma coisa que o mundo pode falar que está errado, mas para nós que nós chamamos de pecado. Sim. Entendeu? Nós chamamos de pecado. É o pecado que destruiu a natureza, é o pecado que fez que criasse várias nações, né? A Torre de Babel queria falar uma única língua, né? Aí Deus dividiu as línguas, né? Sim. Porque eles queriam ser mais do que Deus, novamente o pecado, né? Os cananitas, descendente de Caim, sim, que criou uma nação, né, entre aspas, amaldiçoada. Sim. E aí, a adoração a outros deuses também, que não o Deus verdadeiro. Criou-se, né, pessoas em pecado, criou-se em pessoas, tribos, pessoas, nações que não creem em Deus, que não acreditam em Deus. Então, onde se criou a divergência, onde se criou a guerra e o pecado, por causa do pecado, né? Amém. Aí ele continua falando assim, ó, no texto. Haverá fomes. Ai, meu Deus do céu. É horrível falar isso. Mas o que mais me impressionou de fome no país, no mundo inteiro, na mídia, de tudo que eu vi, porque eu sei que no Brasil também passa muita gente fome nos cerrados, no Nordeste brasileiro, né? Porque eu sou nordestino, lá da Bahia, na parte sul onde eu vim não tem muito, mas a parte lá do norte, e no geral no Nordeste mesmo, é um povo muito sofrido com relação a isso, sem a miséria. Água, sem saneamento básico, sem o básico. Sem o básico. Sabe aquele básico que você fala que é básico? Não tem para as pessoas. Mesmo, entendeu? E o país é um país tão rico, né? Muito. O Brasil, tudo que planta dá, né? Mas muita gente ainda se passa fome no Brasil, né? Assim, em nível de pesquisa de mundial, são 2 milhões de pessoas passando fome em pleno século XX, né? Gente passando fome. O que mais me impressionou foi na África, uma criança, aquelas bem magrinha, todo mundo já viu aquela cena, esquelética, né? Todo mundo. E assim, um urubu do lado, assim, esperando ela morrer para comer a criança. Você acredita que eu vi essa reportagem e esse fotógrafo, poucos anos depois, se suicidou? Porque ele foi altamente criticado. Porque assim, ele era a profissão dele, gente. Ele é jornalista, se não me engano, do The New York Times. Ele tirou essa foto, se não me engano, pra mandar pro jornal. Então as pessoas falaram que ele não se compadeceu da dor de socorrer a criança. Não é que ele não socorreu, gente, mas era o trabalho dele. Tinha que mostrar isso pro mundo. Já pensou se ele não mostrasse essa foto pra gente? Como a gente já sabia hoje dessa miséria que existe lá? Sim. E a gente, pela mídia, o nosso coração já, né? É um ser humano passando fome. Então, tipo assim, é uma criação de Deus passando fome. Você tá entendendo? E outros lá muito ricos, né? Então a gente, assim, a gente vê pela mídia, a gente já sofre. Imagine ele que filmou pessoalmente essa situação, né? Também vi as crianças comendo barro, né? Mas é a realidade, né? Está escrito na palavra de Deus, né? Que isso ia acontecer. Enquanto os países da Europa, um monte de gente muito rica, né? Continuando aqui, ter fomes e terremotos. No Brasil, a Paulista,
O ano passado, o ano retrasado, tremeu. A Bahia tremeu esse ano. A Bahia também. Tem uns e no 2 Brasil meses não que tinha nenhum tipo de abalo nós sísmico. nós não moramos em lugares de encontros de placas tectônicas. O Brasil está no meio da Sul-Americana. Então não é comum ter isso. É muito raro acontecer. Só que está acontecendo com frequência. Porque esse ano mesmo vai acontecer umas 3 vezes na Bahia. O texto de Mateus fala que haverá terremotos em vários lugares. Você já pensou? E quando vai vão ser chegando lugares a improváveis, né, de próxima acontecer, né? vinda de Deus, vai aumentando essa quantidade. Não que não tinha terremoto, tinha, mas era muito raro. Né? De uns anos para cá, quase todo ano tem terremoto em algum lugar. Então vai acentuando a quantidade de sinais que a palavra de Deus está falando. Até o Brasil, né? Que é um país que não tinha esse tipo de coisa, aconteceu. Justamente, né? Deus coloca em lugares mais improváveis para chamar a atenção mesmo das pessoas. Sim, para ver que a palavra de Deus ela está se cumprindo, né? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Então, o escândalo também, ele vem a todo tempo, né? Sim. O escândalo, a corrupção, o escândalo assim do pecado, o escândalo da atrocidade, coisas que a nossa mente, quando a gente era criança, não imaginava, de ruindade, de coisa mal, acontece. Né? Você podia quase impensável você imaginar que um filho matar um pai, ou de um pai matar um filho, ou de uma pessoa matar outra por tão pouco. E hoje você vê isso nos jornais quase todos os dias. Você vê que um pai matou um filho por uma herança, um filho matou o pai também por isso, ou um amigo matou outro em um bar por conta de R$2. Esses dias eu vi um cara que matou o outro lá por causa de 25 centavos. Então você vê assim, você pergunta, cadê o amor dessas pessoas? Cadê a compaixão? Só que você vê que isso é profético, isso é profecia de que o amor de muitos iria esfriar. Então ele fala, né? Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Ódio mesmo, né? Até por ideologia, até por ser preto, sim, até por ser homossexual, até por ser pobre, uma série de coisas, né? A falta de empatia, de respeito por próximo, né? Isso. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha, se a gente for ver hoje como tem isso, né? Como é forte. O que me chama a atenção é a tragédia das Guianas, que aconteceu, né? Na Guiana Francesa, se eu não me engano. Um pastor que chamava Jim Jones. Ele chamava o pastor do diabo, né? Ele reuniu um monte de adeptos, disse que o mundo ia acabar e que antes que o mundo acabasse, todo mundo tomasse veneno e se matasse. Ah, eu vi isso. E houve uma morte em devastação. Em massa, né? Um suicídio em massa, né? Um suicídio em massa, né? O Jim Jones, o pastor, a tragédia das Guianas, o pastor do diabo. E outras coisas também. Outro dia também, uns anos atrás, uns 3 anos atrás, teve uma profeta também que falou que o mundo ia acabar, né? Que já tinha dado a data para o mundo acabar, e que daí aquelas pessoas já começaram a vender propriedade, tá, enfim, não aconteceu. E outros profetas com outras seitas, outras heresias, outras ideologias, trazendo um monte de gente por engano, por uma aberração, por uma lavagem cerebral, por um domínio de manipulação, enfim, coisas terríveis acontecendo na Terra. Mas você nota que o que tem levado essas pessoas a serem guiadas por esses falsos profetas, ou até mesmo de sofrer lavagem, é a falta de conhecimento, de não ter embasamento na Bíblia. Se elas conhecessem o Evangelho, não seriam enganadas, gente. Exatamente. Porque eu lembro assim que quando surgiu em 2012 aquele relato lá que ia acabar, quase o calendário maia, que ia acabar o mundo, os meus amigos cristãos mesmos ficaram totalmente em paz. Porque seguia a Bíblia. Só conheci muitas pessoas que não tinham embasamento na Bíblia, que entraram em desespero, gente. A gente começou a ter que vender carro e casa, achando que já ia acabar o mundo. E eu ficava pensando, meu Deus, como as pessoas não têm conhecimento, sendo que a Bíblia é de acesso livre hoje, aqui no Brasil mesmo, a todos. E tá de livre acesso para você conhecer essa verdade, né? Não é bloqueada, não é algo que é escasso ou caro. Não, é liberado, gente. É pregado de forma bastante livre. Devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, assim, hoje não se faz nada, muito pouco por amor, se faz mais por interesse. Sim. E assim, por aumentar o pecado, a iniquidade, as pessoas não se amam mais, as pessoas não se respeitam mais, cada um quer cuidar do seu umbigo, né? Raramente você vê alguém fazendo alguma coisa por amor mesmo ao próximo, pensando no próximo, sem nenhum tipo de interesse, né? Hoje interesse próprio, né? Não tem muito de pensar no próximo. Pois lá em Lucas também,
ele continua falando. Eles perguntaram novamente para Jesus: Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o final, o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Aí ele continua falando: quando ouvirem falar de guerras, conforme a gente já falou, e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro isso aconteça, essas coisas, mas ainda não será o fim. Então disse: nação se levantará contra nação, como nós falamos, reino contra reino. Presta atenção nisso aqui, ó. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Peste a gente sabe, né? Além das que foram antigas, a própria Covid-19 é uma peste, isso aí. É um sinal. É um sinal e uma peste que assola o mundo inteiro, né? Hoje é em muita escala e muita frequência que assola o mundo inteiro e nem se sabe direito ainda qual vai ser o fim de tudo isso. Mas é um sinal apocalíptico de cumprimento da palavra de Deus, né? Sim. Pestes em vários lugares. Olha que interessante. Fomes e pestes em vários lugares. A gente vê hoje o Covid, né? O mundo inteiro, né, tá sofrendo com isso. Então não é de um lugar, não é restrito de uma área, né? Isso já é mais do que comprovado que a Bíblia é real. Não tem como ter dúvida, gente. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Amém? Amém. A questão também, assim, de o sol aquecer mais, a questão, assim, da camada de ozônio estar, né? São sinais no céu, né? Sim. Depois lá em Lucas 21, 25, ele fala assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, olha, presta atenção, na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Sabe o que é isso aqui? Bramido e agitação do mar? É tsunami. Sim. Que não tinha, né? É a profecia também, que uma parte da terra vai ser engolida pelo mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo no mundo. A própria pandemia, gente, por exemplo, a pessoa que ela é empresário, que ela foi à bancarrota por causa da pandemia. Sim. Você acha que ela não entrou em pânico? Sim. Você acha que ela não desmaiou de terror? Você acha que é fácil uma pessoa que tem posição, que tem dinheiro, ver tudo assim, sendo destruído assim? Por conta de um bichinho invisível. E realmente, no início da pandemia, as pessoas ficaram apavoradas, aterrorizadas aqui, ó. Eu lembro tem gente que entrou em depressão. Ou gente que começou a guardar comida como se fosse acabar o mundo. Entrou em pânico total. Tem um outro texto que fala assim, ó, que se os dias não fossem abreviados por causa dos justos, ninguém suportaria. Gente, hoje é muito rápido os dias sendo abreviados, porque é Natal, passou 3.000 anos. Foi. Entendeu? Os dias estão sendo abreviados. Sim. Hoje passa-se muito rápido o tempo. Quando eu era criança, demorava para chegar o Natal, pra gente ganhar um presente. Sim. Né? Quando eu era criança, o tempo demorava. Hoje, ó. É hoje Natal, tá, é Carnaval, é Ano Novo, é Páscoa. Terminou. Já vamos chegar de novo no Carnaval daqui a pouco. É muito rápido o tempo está passando. É claro que Deus tem o controle total do tempo. O relógio de Deus está no controle absoluto dele. Né? Ninguém vai. Deus é atemporal, ele está acima do tempo. Sim. Mas por causa dos justos, por causa dos eleitos, a Bíblia diz que os tempos seriam abreviados. Mas isso ainda é o início das dores. Porque depois de tudo isso, Jesus Cristo vai voltar. A Bíblia diz, né, que esses são os sinais, mas quando esses sinais começarem a acontecerem, está muito perto a volta do Senhor Jesus Cristo. Sim. E quando ele vir, ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo, lavado e remido pelo teu sangue. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, a terra vai dar os seus mortos. Depois aqueles que estiverem em Cristo vão ser arrebatados. Sim. Né? O Espírito Santo vai subir com a igreja para o céu. O Espírito Santo não vai mais agir na terra, né? A Bíblia fala assim que aquele que barra as obras da iniquidade ainda está na terra, que é o Espírito Santo. Só que ele está por causa da igreja, por causa de nós. Quando a igreja subir, ele sobe junto com a igreja. Imagine o planeta Terra sem o Espírito Santo. Primeiro lugar, quando acontecer o arrebatamento, vai estar alguém dirigindo um avião. Se ele for salvo, o avião vai cair. Imagina o caos que vai ser. Um carro, o trem, o metrô. O que eu entendo, que vai morrer muita gente e não vai ter onde enterrar. Então vai ficar muita bactéria. Sim. E vai dar muita doença, porque vai ser um caos mesmo. Entendeu?
Então vai ser um negócio terrível. Eu não estou falando isso para assustar ninguém. Isso é cumprimento da palavra de Deus. É, que tá na Bíblia. O que está escrito na palavra de Deus. E isso não como eu te pergunto, essas revelações na Bíblia, elas são restritas somente para nós que somos cristãos ou profetas ou pastores, enfim. Não, ela está disponível para todo mundo. Então se você quer conhecer mais de Jesus, pega a Bíblia, vai lá ler. Você vai ter conhecimento sobre ele. Então não é algo restrito somente para nós. Porque muita gente fica esperando respostas de profetas, de pastores, que está disponível para ele lá de graça na Bíblia. Sim. O que falta hoje, o que eu percebo é que hoje está tendo um desinteresse das pessoas. Sim. As pessoas estão acostumadas a comer o fast food. Tô com fome, vou pedir um hambúrguer que é mais rápido, um cheeseburger, salada. E eles querem fazer isso com Deus também. Eles não querem, não, é sério, as pessoas não querem. Eu vejo muito isso, eu recebo perguntas assim, absurdas no Instagram, você acredita? Que eu falo assim, meu Deus, coisa que crianças de presente não iria fazer pra mim. E eu recebo pessoas fazendo pra mim. Eu falo assim, cara, o que tá acontecendo com a nossa geração? Que em vez de avançar no conhecimento, tá tendo retrocesso. Quando eu falo de conhecimento, é conhecimento bíblico. Sim. E são pessoas que estão dentro da igreja. O pastor falando, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Será que não estão querendo viver essa palavra ou estão tendo medo de viver essa palavra? Aceitar essa verdade. Porque o círculo tá fechando. É muito real isso aqui que a gente tá falando. Conforme tudo que foi citado. São coisas reais que estão acontecendo. Né? Não é conto da carochinha. Não. Não é ficção científica. É o que está aqui na Bíblia, é o que está acontecendo. Aí a Bíblia diz assim, que vai surgir um anticristo. Primeiro, vai surgir um falso profeta. Sim. Né? Vai surgir primeiro um anticristo. E esse anticristo, ele já está preparando o terreno também para ele governar a terra. Sim. A questão da moeda única, a questão do chip, né? A questão da marca, que talvez não seja o chip, mas de uma marca, de um domínio mundial. Porque as coisas se encaixam para uma única língua, se encaixam para uma única moeda, se encaixam para uma única nação. Tudo isso já é preparado para um único governo dominar. Por que a internet, essas redes todas, elas já estão se globalizando de uma forma tal? Para ele ter o domínio da pessoa, para ele saber onde a pessoa está. Tudo isso é o governo do anticristo, que não se manifestou ainda, mas já está em evidência, né? Ele vai governar quem? Homens que ele levantar na terra. Ele já está preparando, né, pessoas na terra para quando ele assumir o governo dele, ele vir com o seu domínio. Os 3 primeiros anos, diz a Bíblia, que depois que a igreja subir, está em bodas do Cordeiro com o Rei Jesus, aqui na terra o anticristo vai começar a agir. Ele vai agir os 3 primeiros anos com sinais, diz a Bíblia. Que ele apresentará sinais de cura, de libertação. Ele vai estabelecer uma certa paz, entre aspas. Que é a falsa paz, né? A falsa paz. Ele vai estabelecer. Em 3 anos e meio, ele vai querer ocupar o lugar de Deus. Por isso que ele chama anticristo. Porque ele vai querer ocupar o lugar de Jesus. Então ele vai fazer tudo isso, vai fazer sinais e maravilhas, todo mundo vai ver. E todo mundo que não conhece a Jesus vai adorar o anticristo. Só que depois de 3 anos e meio, ele se revela quem ele é, o anticristo. Mostra a verdadeira face. Mostra a verdadeira face dele. E aí ele vai começar a marcar as pessoas com 666 na testa, na mão. E quem não aceitar a marca, vai morrer. Então até aqui Jesus morreu por nós. Depois que a igreja subir, quem quiser ser salvo vai ter que morrer por Jesus. Vai ter uma troca. Vai ter uma troca. Aí a pessoa não vai poder aceitar a marca do anticristo e morrer por Jesus para ela conseguir a salvação. Porque a Bíblia fala dos rabiscos, daqueles que vão subir depois, né? Sim. Na segunda vinda que vão subir, né? E aí ele se mostra, ele vai se revelar, né? Aí tem todos os acontecimentos, as 2 testemunhas que vai vir pregar o evangelho mesmo nessa época. Essa também é uma das perguntas que eu também já recebi. Há várias teorias sobre quem são essas 2 testemunhas. Disseu, pelo conhecimento bíblico que você tem, ao seu ponto de vista, lembrando que é uma resposta particular de seu, conhecimento particular, assim como eu tenho a minha. Deixa eu ver se é a mesma que a sua. Ao seu modo de vista, quem você achou as testemunhas? Eu acho que é Elias, né? Primeiro, porque Elias não morreu, Elias subiu, né? Uma carruagem de fogo, foi para o céu. E Moisés, que o corpo dele não foi encontrado, foi o único que viu a Deus. Assim mesmo, não viu a face, viu na penha, né?
E é por causa da fidelidade. Eu acho que são os dois, né? Eu entendo que são os dois. Eu também vai sigo vir pregar o evangelho mesmo nessa época. O falso profeta, a besta, vão se levantar contra eles, vão ferir eles, depois eles vão ressuscitar, né? Entendeu? Mas eu penso que são eles. Então, gente, esses sinais que estão acontecendo agora são necessários para acontecer. Mas ainda não é o fim. É só o início das dores. Não é só o início. Se você tá com medo do que tá acontecendo, então, meu querido, volta para Jesus se você saiu dele. Se você não a conhece, aceita Jesus. Porque se você acha que tá apertado o cerco, ai de ti se ficar, viu? Porque tu a palavra de Deus fala que vai ter choro e ranger de dentes. Então você imagina a dor, sofrimento, pânico que vai ser nessa terra. Aí eu te pergunto agora, Diceu, por mais que tá tendo esses sinais ainda, é pra eu me desesperar? Eu tô falando aqui pessoas que não ainda conhecem a Cristo. Não. Ainda há tempo de eu me salvar? Lógico, com certeza. Ainda há tempo de eu construir um casamento? Lógico, com certeza. De eu fazer uma faculdade? Lógico, com certeza. A Bíblia diz assim que para Deus um dia é como um ano e um ano como um dia. E que nem o filho, né, sabe quando vai se dar o retorno. Nós estamos falando dos sinais que vão acontecer, que estão muito próximos. Mas assim, isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar, né, atormentada, em pânico, né? Entrar em pânico com essa situação, né? Eu só acho assim, ela tem que pensar mais sobre isso, refletir, entender que ela tem uma alma, que ela não é só pele, que ela não é só um corpo, porque esse corpo, ele, se eu não comer a minha carne, o chuchu, o feijão, o arroz, o ovo frito, ele vai definhar, ele precisa de vitaminas, a alma também precisa. Coisa. Então a alma, como é que você vai encher? Com Jesus, com o Espírito Santo, você vai cuidar da sua alma. Aliás, vou dar um conselho para você que está me ouvindo aí, ó. As coisas são determinadas primeiro num plano espiritual. Sim. Não é o mundo físico que determina sobre o mundo espiritual, não. É o mundo espiritual que determina sobre o mundo físico. Então, se você está bem espiritualmente, fatalmente aqui na Terra você vai estar bem. Amém. Se você está bem espiritualmente, se você está com Deus de verdade, aqui também você vai estar bem. Amém. Agora, se você não está bem lá em cima, vai ser difícil você estar bem aqui embaixo, porque é Ele que tem o controle de tudo, né? Não cai uma árvore sem a permissão dele, um ditado muito conhecido, né? Sim. Então é Ele que tem o controle de tudo. Se é Ele que tem o controle de tudo, eu sei que eu tenho uma alma, né? Então eu tenho que cuidar da minha alma também. Não é só do meu físico que eu tenho que cuidar. Né? E a minha alma um dia ela vai dar conta para Deus. Sim. O corpo é pó e volta para o pó. A Bíblia diz isso. O espírito, o sopro de vida é de Deus, né? O espírito é de Deus e volta para Deus. A carne é pó e volta para o pó. Agora a alma é que é o problema, porque ela vai ter que dar conta lá para Deus um dia. E ela vai poder estar em dois lugares só, não tem meio termo. Ou no lugar de sofrimento eterno, ou junto com Deus na eternidade, morando num lugar maravilhoso. Que as ruas são de ouro, os rios são de cristais, as portas são de pérola, e lá não vai haver choro nem lágrimas, lá nosso corpo vai ser transformado de um corpo corruptível num corpo incorruptível, e nunca mais nós vamos morrer. E vai ser só alegria e glórias ao nome de Deus. Amém. Então pensa em tudo isso que nós estamos falando. Reflita, né? Olha para dentro de si. Eu acho que... né? Olha para dentro de si. É um momento de reflexão, tudo que a gente está passando. Sim. Olha para dentro de si e resolva decidir por servir a Deus, a Jesus Cristo. E que Ele está voltando, isso tá mais que claro, né? Sim, sinais. Porque eu falo que há uns anos atrás, antigamente, como minha mãe fala, né? Eu ouvia falar que Jesus está voltando, mas hoje nós vivemos em uma atmosfera que você sente... Uma atmosfera apocalíptica já. Que revela a volta do Cristo. Sim. E não é só a gente que está falando, todos os profetas. Todo mundo está falando. Estão falando. Tem gente que tem visões mesmo, né, com a volta. Sim. Hoje os profetas estão tendo visões mesmo com a volta de Cristo. Eu já tive várias vezes. Eita! Já. Acho que umas 3 vezes já com a volta de Cristo. A última que eu tive, eu via Jesus em um altar, como se fosse um noivo esperando a noiva. Olha. E ele falava pra mim assim, eu lembro que era uma festa, tipo, mas era um lugar aberto, tipo uma chácara. E ele estava bonito, com um terno, e tava com o cabelo tipo gel, partidinho assim, ó. Aí eu lembro que eu ia ter ele e falava assim, ó, eu já estou pronto. E ele falava isso pra mim. Só que como sempre, o noivo tá pronto, que o problema é a noiva. A noiva que chega atrasada. A noiva que tá atrasada, mas como Deus é tão bom que ele espera um pouco, né? Ele espera. Mas há um tempo certo para todas as coisas, então há tempo agora de você refletir sobre o que você tem feito, quem você foi no passado, quem você é agora. Reflita
um pouco porque há tempo ainda, mas não procrastine achando que Deus vai te poupar dos dias finais. Não pensa assim. Tem muita gente que fala que Deus é bom, mas esqueça que Deus também é justiça. Não se esqueça que Deus é Deus de justiça. Então, é isso, gente. Então, que esse vídeo edifique a sua fé, que você entenda que há um tempo ainda de você curtir a sua vida normal, mas não esquecendo de se alimentar dessa palavra, porque ela é atual, ela é viva, ela é real. E se existem esses sinais é porque Deus quer que a gente continue focando nele. Porque se não tivesse sinais, só tivesse um livro falando assim, que Jesus um dia ia voltar, as pessoas iam viver normalmente, não iriam se preocupar com a salvação. Por isso que ele deixou sinais no decorrer dos tempos, para que você fosse observando assim, ó, como se fosse um termostato, um termômetro, para indicar que quanto mais sinais fossem aparecendo, é que a vinda dele, o retorno dele para vir nos buscar, estaria próximo. Então não se aterrorize, apenas fique firme em Cristo. Amém? E que esse vídeo de sua fé, de ser muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Vou orar por cada um agora que está aí na sua casa, tá Amém. bom? Independente da sua fé. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, Glória cada a um que Deus. ouviu essa palavra, que não seja a palavra do homem, mas seja o teu Espírito a convencer cada um, abrir o entendimento, abrir o coração, quebrantar o coração, abrir a mente e o conhecimento. Pai, que haja salvação, que essa palavra possa ter falada no coração de muitas pessoas, que seja um tempo mesmo de reflexão da pessoa olhar para dentro de si e saber que ela precisa do Criador, que ela é uma criatura e ela precisa entregar a vida para o Criador. É tempo, Senhor, da terra se render a Ti. Amém. Deus Santo, abençoa cada lar, cada família. Eu te agradeço por esse momento, Amém, em nome Deus. de Jesus. Amém, Amém. Deus? Amém.